Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Agradeço primeiramente a Deus por esta oportunidade de estar aqui apregoando a palavra do Senhor. E depois eu quero agradecer ao pastor Roberto, a todos os irmãos por esta oportunidade. Irmãos, vamos ler Gênesis 39, capítulo 39, versículo 3. Glória a Deus. A palavra do Senhor é viva e eficaz, a palavra do Senhor é que nos fortalece, que nos renova, que nos restaura a cada dia. Senhor, que eu venha diminuir nesta noite, que o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, meu Deus. A palavra do Senhor que nos diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Glória a Deus, né, irmãos? Então, a palavra do Senhor nos conta aqui no livro de Gênesis a história de José. José era filho de Jacó, filho da sua velhice, era filho querido de Jacó. E Jacó deu a José uma túnica de presente, presenteou José com a túnica. E essa túnica trouxe inveja aos seus irmãos. Nos relata a palavra do Senhor que os seus irmãos o invejaram por conta de saber que ele era o filho mais querido, mais amado de Jacó. E Jacó, dando essa túnica a José, provocou mais inveja aos seus irmãos. E José, ele teve um sonho. O Senhor mostrara um sonho a José, que ele ficava acima dos seus irmãos, que ele ficava acima, os seus irmãos abaixo, e ele contou-lhe aquele sonho, e os seus irmãos não se agradaram. E depois, Deus mostrou para José outro sonho também, né, que tinha o sol e a lua, e ali se inclinava diante de José. E aí os irmãos entenderam aquele sonho e não se ficaram satisfeitos com José por contar aquele sonho. E aí os irmãos de José tinham uma má fama, né? Faziam coisas que não era do agrado do Senhor, faziam práticas que não era do agrado do Senhor. E José era um bom servo. E o pai de José, Jacó, pediu para que José fosse atrás dos seus irmãos, procurar seus irmãos. E quando José foi atrás dos seus irmãos, de longe os seus irmãos o avistaram e disseram: lá vem o sonhador. Porque como José já contara o sonho, que ele estava acima dos seus irmãos já chamavam-o de sonhador, não acreditavam nos sonhos de José. Mas, irmãos, quando Deus ele tem algo para nossas vidas, sempre o Senhor, Ele nos fala antes, Ele usa profetas, Ele usa alguém para falar as promessas que Ele tem para a nossa vida. Ele revela através de sonho. Mas tem muitas pessoas que não acreditam. Pessoas até dentro da nossa casa, dentro da igreja, não acreditam no chamado que o Senhor tem para nossas vidas. Mas eu quero te dizer nessa noite, se o Senhor te prometeu algo, se o Senhor falou que ia fazer algo na tua vida, creia que o Senhor vai fazer, creia que o Senhor vai cumprir, assim como o Senhor cumpriu na vida de José. E quando os irmãos, a palavra do Senhor nos relata, que quando os irmãos de José viu ele, avistaram ele de longe, um dos irmãos dele falou: lá vem o sonhador, né? Então, irmãos, logo depois eles já começaram a tramar. A palavra do Senhor nos relata que logo em seguida eles começaram a tramar contra a vida de José, né? Um dos irmãos falou: vamos matar ele. E Rubens, a palavra do Senhor nos relata que Rubens falou: não vamos fazer isso com ele. Então decidiram jogar ele dentro de um buraco, jogaram ele dentro de uma cisterna. A Bíblia relata que a cisterna estava seca, vazia, né, sem água, e ali eles jogaram José, tentando matar os sonhos de José, né? Tentaram com a vida de José, o Senhor não permitiu, o Senhor levantou Rubem para dizer não.
Então, irmão, quando tentarem matar os teus sonhos, sempre o Senhor vai entrar com alguma providência, com algum propósito para não permitir que matem os teus sonhos. Vão tentar de todas as formas, assim como tentaram na vida de José. E aí eles viram que não conseguiram matar José, decidiram jogar José na cisterna para matar os sonhos de José. Mas mesmo assim também eles não conseguiram. E vindo uma caravana de ismaelitas, eles decidiram, vamos vender, né? E venderam ali José para aqueles ismaelitas. E aí os ismaelitas levaram José para o Egito e venderam José para Potifar. Às vezes, muitas das vezes, irmãos, a gente acha que o Senhor tirar nós de uma terra para outra, de um lugar para o outro, a gente pode achar que ali era o fim, que ali, né, não tem mais jeito, mas às vezes é só o começo, assim como foi na vida de José. Os irmãos de José achou que ali ele estava matando o sonho de José, que ali era o fim para José, que não ia ter mais sonho, que não ia ter mais vitória, que o sonho de José não ia se concretizar. Mas não sabendo eles que ali estava sendo apenas o começo, que ali estava começando o sonho de José a se concretizar. E a palavra do Senhor nos relata que José foi vendido para Potifar. E como eu li aqui na palavra do Senhor, vendo Potifar que o Senhor era com ele. Então Potifar percebeu, viu que o Senhor era na vida de José. Bem assim somos nós, irmãos. Aonde quer que nós pisarmos a planta do nosso pé, aonde nós andarmos, o mundo vai ver que Deus é conosco. O mundo vai ver que o Senhor é nas nossas vidas. Podem tentar de todas as formas paralisar o nosso sonho, mas ninguém consegue parar um sonhador. Ninguém consegue parar aquele que o Senhor escolheu. Eu quero te dizer nessa noite, ninguém consegue parar os teus sonhos. Se foi o Senhor que fez a promessa para a tua vida, ela vai se cumprir. Toma posse desta palavra nessa noite. Assim como José tomou para a vida dele, ele creu que o Senhor era com ele. E todos aqueles que viam José, viam que Jesus era com ele. A palavra do Senhor nos relata aqui no livro de Gênesis, que aonde José colocava a mão, o Senhor prosperava, o Senhor abençoava, o Senhor honrava. Então, irmãos, que as pessoas possam ver José na tua vida, que as pessoas possam ver José em ti, aonde você colocar a planta dos teus pés, que as pessoas venham ver que na tua vida tem o brilho do Espírito Santo, assim como Potifar percebeu na vida de José. E a palavra do Senhor nos relata que Potifar permitiu que José cuidasse de todas as coisas da casa de Potifar. Potifar entregou a confiança da casa dele, tudo nas mãos de José. Isso é tremendo, irmãos. Nós ganharmos a confiança das pessoas. Quantas pessoas não têm confiança, não têm credibilidade, porque perderam. Que nós não venhamos perder, irmãos, a credibilidade, aonde trabalharmos, aonde passarmos, aonde entrarmos. Irmãos, que possamos, irmãos, ter a unção de José nas nossas vidas. E a palavra do Senhor relata também que a Bíblia diz que José era um homem formoso, de boa aparência. E a mulher de José, de Potifar, vendo a formosura de José, vendo o caráter de José, começou a dar em cima dele, né? Começou a cobiçá-lo. E ele fugiu da aparência do mal. Ele não caiu nas armadilhas da esposa de Potifar. Ele foi fiel, ele usou de fidelidade primeiramente com Deus. Porque, irmão, ele viu, ele percebeu, ele creu, ele viu que se ele tivesse caído na armadilha daquela mulher, ele seria primeiramente infiel a Deus, depois a Potifar, depois
né, todos ali que tinham ele como um exemplo. Então, irmãos, quando nós traímos a confiança do nosso pastor, do nosso esposo, quando a gente trai a confiança do nosso irmão, a gente tem que entender que a gente está traindo primeiramente a Deus. E nós podemos ver que José, ele foi um homem fiel. Ele foi fiel, ele resistiu àquela tentação, ele resistiu aos caprichos daquela mulher e ele recuou. Ele foi forte, porque a Bíblia também nos relata que teve muitos homens que não resistiu à tentação com mulher. Davi caiu com Batseba, Sansão caiu com Dalila, mas José não. José foi forte, José resistiu ali aos caprichos daquela mulher, mas mesmo assim, a perseguição era grande. E ela forjou ali que ele tinha tentado, né, querer abusar ela, mas aí ele foi preso ali naquele momento, pela acusação daquela mulher, ele acabou sendo preso. Mas a Bíblia também nos relata que José, quando entrou naquela prisão, ele mudou toda a prisão, né? As pessoas ali, o carcereiro ali daquela prisão, via que Deus era na vida de José. Então, irmãos, quando Deus também tem algo para nossas vidas, não é tão fácil. A gente tem que passar pelo deserto, a gente tem que passar pelo vale. Muitas das vezes a gente é jogado na cisterna, muitas das vezes a gente até morre espiritualmente. O inimigo tenta nos matar espiritualmente, mas o Senhor nos garante a vitória. O Senhor nos coloca de pé. Irmão, pode vir o vento que vier, a luta que vier, mas quando o Senhor tem promessa, mais cedo ou mais tarde ela se cumpre nas nossas vidas. Então, irmão, a palavra do Senhor nos relata que ali teve dois homens ali que foram junto ali na prisão com José, que era o padeiro e o copeiro. E todos dois tiveram um sonho. E Deus usou José, deu o discernimento para José do sonho de cada um deles. E se cumpriu, se fez verdade o sonho dos copeiros. Um morreu, o outro voltou ali a trabalhar para Faraó. E José falou para ele, fala de mim para o rei. Mas o copeiro, naquela ocasião, o copeiro não se lembrou de José. Eu quero te dizer, meu amigo, que muitas das vezes alguém não lembra de você, o irmão não lembra de você, um parente não lembra de você, mas Deus está lembrando de você, Deus está olhando por você, e na hora certa o Senhor vai te chamar, e na hora certa o Senhor vai te exaltar, assim como o Senhor exaltou José. E aí, irmãos, a palavra do Senhor nos relata que logo em seguida Faraó teve um sonho. E nesse sonho que Faraó teve, ele estava em pé e saía 7 vacas gordas, robustas, bonitas. E logo em seguida vinha mais 7 vacas magras, desnutridas. E essas 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. E logo em seguida, Faraó acordou e teve outro sonho, que tinha 7 espigas bonitas. E logo depois veio outras 7 espigas feias, magras, e engoliram aquelas 7 espigas. E a palavra do Senhor nos relata que Faraó ficou perturbado com aquele sonho e manda chamar adivinhos, pessoas que pudessem revelar aquele sonho para Faraó. Mas não teve quem desse o discernimento daquele sonho, não teve quem falasse ali o significado daquele sonho. Neste momento, o copeiro lembrou de José e falou a Faraó de José. E o Faraó mandou chamar José. Porque, irmãos, na hora certa Deus te chama, na hora certa Deus te exalta. No dia anterior, o copeiro não se lembrava de José, mas no momento certo ele se lembrou de José e falou para Faraó: eu conheço um moço que ele vai saber dar o discernimento desse sonho. E ali logo o Faraó manda chamar José. E Faraó conta para José aquele sonho. E José vira para Faraó e diz: os 2 sonhos que você teve é um sonho só. E o significado é que vai ter no Egito 7 anos de bonança
e 7 anos de escassez. E que o Senhor venha, nos 7 anos de bonança, o Senhor venha juntar os mantimentos, venha guardar, venha armazenar, para quando tiver os 7 anos de escassez, não te falte farinha na tua panela. Né, irmãos, eu estou aqui falando com as minhas palavras. Mas aí, irmãos, Faraó, quando se alegrou no momento que José dera a revelação daquele sonho para Faraó, e Faraó exaltou José como governador do Egito. Irmãos, que coisa tremenda, um homem, irmãos, que era desprezado pelos irmãos, que os irmãos conspiraram contra a vida dele, um homem que os irmãos tentaram de todas as formas e maneiras acabar com a vida de José. Mas o Senhor pegou José e colocou José em um lugar de destaque. O Senhor colocou anel novo na mão de José, colocou uma roupa nova, uma roupa de linho, toda ali, que aquilo ali era tudo coisas que eles praticavam naquela época, era do tempo deles de exaltar, a forma deles exaltar a pessoa, colocar roupa nova, vestes novas, anel novo, tudo isso o Senhor permitiu na vida de José. Irmãos, José foi exaltado governador do Egito, mas José antes passou por muitas provações, por muitas humilhações. José, irmãos, ele poderia ter entrado até num estado de depressão, por tantos momentos difíceis que ele passou, mas ele viu que o Senhor era com ele, mas ele viu que para tudo o Senhor tem um propósito. Ele entendeu que para ele chegar aonde ele chegou, ele teria que passar por todos esses momentos difíceis que ele passou. Irmão, nada é de graça. Muitas das vezes a gente acha que a gente chegar num lugar como esse, numa tribuna como essa, assim como estou eu aqui, para a glória de Deus, é tão fácil, é tão simples. Não, irmão, nós temos história para contar, assim como José teve história para contar. José, irmãos, ele foi exaltado, mas ele teve que passar pelo vale da sombra da morte, mas ele teve que ser caluniado, ele teve que ser vendido, ele teve que ser preso, mas o Senhor concedeu vitória na vida de José. Irmãos, José, uma coisa que me chamou muita atenção nessa história de José, porque José continuou sendo fiel ao Senhor. Ele, em momento nenhum, a palavra do Senhor diz que ele questionou, diz que ele blasfemou. Não, irmãos. José somente entendeu o propósito de Deus na vida dele. Ele sabia que a promessa que o Senhor tinha para a vida dele ia se cumprir. Mais cedo ou mais tarde o Senhor ia cumprir a promessa na vida dele. José também não deixou de sonhar. Ele continuou sonhando, mesmo ele passando pelas provações, as lutas, as aflições, mas ele continuou sonhando. O que eu quero te dizer com esta palavra nessa noite: continue sonhando. Seja qual for a luta que você está enfrentando hoje, se for com o esposo, com os filhos, no trabalho, seja qual for a prisão que te aprisiona nessa noite, continue sonhando, não pare de sonhar, não pare de adorar, somente adora ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz: em tudo dai graça, seja grata ao Senhor, mesmo na luta, mesmo na provação. Irmãos, é tremendo isso. A pessoa está presa, encarcerada, e conseguir mudar uma prisão. Irmãos, isso é forte, é tremendo, irmãos. A pessoa conseguir mudar um cárcere. Porque, irmãos, José era assim, aonde ele passava, ele exalava bênção, ele exalava palavras, irmãos, fortes, palavra de renovo, palavra de encorajamento. E José continuou sendo perseverante ao Senhor. Ele nunca deixou de acreditar que o Senhor era com ele. O significado da palavra de José, irmãos, é aquele que acrescenta. Porque aonde José chegava, ele acrescentava. Aonde José chegava, havia multiplicação, havia mudança, havia transformação. E o rei Faraó mudou o nome de José para Asenate Paneia, que é aquele que explica, o significado é aquele que explica coisas ocultas. Então eu quero te dizer, irmão, que José,
ele de escravo, o Senhor honrou ele a governador do Egito. Que coisa tremenda. Irmãos, eu fico assim imaginando, na nossa cidade mesmo, foi uma briga tão grande, foi uma concorrência tão grande para ter prefeito na nossa cidade, para o Senhor honrar uma pessoa, foi tanta perseguição, para o Senhor honrar um homem a prefeito. Imagine o Senhor exaltar aquele homem como governador, que coisa tremenda, que coisa forte. Então, irmão, nós temos motivos de agradecer ao Senhor pelas lutas, porque é algo, Senhor, através das nossas lutas, através da tribulação, através da provação, mas algo o Senhor quer ensinar para nós, assim como o Senhor ensinou para José. Irmãos, eu quero relatar para os irmãos que o Senhor, igual eu estou falando assim, sempre quando Deus tem alguma exaltação na vida da pessoa, o Senhor, Ele avisa antes, né? De alguma forma o Senhor avisa antes, prepara a pessoa antes. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, o Senhor me mostrava no sonho, eu subindo os degraus. No sonho o Senhor me mostrava até subindo os degraus para pregar a palavra do Senhor aqui nesta igreja. E o Senhor veio falando, o Senhor veio prometendo. E hoje, para a honra e para a glória do Senhor, o Senhor me deu esse privilégio de estar aqui, anunciando a palavra dele. Então, irmãos, eu te digo nessa noite, vale a pena acreditar, vale a pena esperar. Irmãos, não foi fácil chegar até aqui, não foi fácil, foi muitas lutas, muitas provações, mas o Senhor, eu sabia que o Senhor ia cumprir na minha vida aquilo que Ele tinha me mostrado em sonhos. Assim foi também com José. Ele passou lutas, provações, mas ele sabia que o Senhor ia colocar ele em lugar de destaque. Ele sabia que o Senhor ia honrar ele. Então, o que eu quero te dizer, irmãos, confia no Senhor, seja fiel, irmãos. Não largue a tua cruz. Não olhe para as barreiras, para as dificuldades, para as provações, mas olhe somente para o alvo, olhe somente para o autor e consumador da tua fé, porque se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir na tua vida aquilo que Ele te prometeu, assim como Ele cumpriu na vida de José, assim como Ele cumpriu na minha vida, irmãos. Eu louvo ao Senhor, eu agradeço ao Senhor por eu estar aqui, por esta rica oportunidade. Eu agradeço ao Senhor e eu quero fazer uma oração também para encerrar esta palavra. Eu quero orar juntamente com os irmãos nesta noite. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade. Eu te agradeço, meu Deus, por ter chegado até aqui. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua graça, pela tua unção, pela tua proteção nas nossas vidas. Meu Deus, encontra, Senhor, a cada uma dessas pessoas. Entrega a vitória a cada uma. Dê força, dê graça, dê renovo. Levanta o caído, Jesus. Fortalece o fraco. Anima, Senhor, o desanimado. Alcança, meu Deus, essa pessoa onde ela estiver nessa noite. Entrega a ela a vitória. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.